Olá, estamos em nosso Tenora News em painel de entrevistas, né? A gente está no estúdio aqui improvisado do complexo do Grupo Roque de Rosa de Comunicação, até os nossos estúdios ficarem prontinhos para a gente poder trazer convidados especiais, como no dia de hoje. Eu converso com muito prazer com a Mariana Teixeira Silva Olivato, ela que simplesmente atua, né, na área de terapia ocupacional, mas tem algumas peculiaridades muito importantes no trabalho desenvolvido pela Mariana. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, até porque ela é uma das profissionais que compõem, que atuam, né, na clínica Evolução de Ibitinga, essa clínica multidisciplinar que tem um foco em TEA, que é o transtorno do espectro autismo, e hoje vai falar um pouquinho sobre como envolve terapia ocupacional, a questão da aba, que é uma outra um outro tema importante da gente poder aqui narrar, não é mesmo, Mariana? E, ao mesmo tempo, a integração social envolvendo a terapia ocupacional. Ou seja, é um leque de serviços, né, num tratamento focado ao TEA. Mariana, muito bem-vinda. Você está sendo, inclusive, acompanhada pelo nosso Jornal Falado Matutino, pelo rádio, pela Rádio Tenura e também pelo portal Tenura de Notícias. E, com isso, a gente quer conhecer um pouquinho mais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua formação, né, e hoje atuando também na cidade de Ibitinga, até porque você é de São Carlos. Isso, eu venho de São Carlos para atender aqui em Ibitinga. Eu sou formada pela Universidade Federal de São Carlos há alguns anos já, eu acho que são 8 anos já de formação. Aí eu voltei para a Universidade Federal de São Carlos para fazer minha pós-graduação em autismo e atraso no desenvolvimento da fala. E venho hoje para Ibitinga para um novo desafio, que é para atender junto com a integração sensorial, sendo supervisionada pela Laís, para a gente oferecer o melhor tratamento possível para as crianças aqui de Ibitinga. Eu fico muito feliz porque, lamentavelmente, nós tivemos uma crescente nos últimos anos no diagnóstico TEA, que é o transtorno do espectro autismo, e dentro do seu tempo de atuação, já aproximadamente quase 10 anos, já tem uma experiência ampla, né, nesta área, eu acho que é importante associarmos essa questão do autismo de fato, à terapia ocupacional. O que é a terapia ocupacional para depois nós integrarmos, né, todo esse tratamento que envolve várias especialidades, inclusive? A terapia ocupacional é uma formação de nível superior, então se vocês encontrarem por aí alguém falando assim, eu sou fisioterapeuta ocupacional, tenho pós-graduação em terapia ocupacional, não aceita. A terapia ocupacional é uma graduação de nível superior e ela trabalha com as nossas ocupações. Mariana, eu vou lá para você ocupar o meu tempo? Não, a gente vai olhar para o que a gente considera as ocupações. Então, na infância, a gente tem como grandes ocupações o brincar, o ir à escola, as atividades de vida diária, então o comer. Nós temos como ocupação, por exemplo, o descanso e o sono. Nós vamos olhar ali para essas ocupações que envolvem o ser humano, analisar as atividades que envolvem essas ocupações e como que nós podemos fazer para intervir e melhorar para que essas ocupações sejam desempenhadas da melhor forma ali possível, de acordo com as habilidades, de acordo com os ganhos de desenvolvimento que essas pessoas têm. Agora vamos falar um pouquinho do ABA, porque aí a gente vai unir, a gente vai falar da terapia ocupacional, trabalhando em conjunto com ABA, mas há pessoas que, por exemplo, desconhecem essas siglas. O que significa ABA? Isso. A ABA é a análise do comportamento aplicada. A ABA é uma ciência. Ela é uma ciência que hoje ela é multidisciplinar, então temos terapeutas ocupacionais em análise do comportamento, psicólogos, fonoaudiólogos, e todos vão falar ali a mesma linguagem dentro das 7 especificações dentro da análise do comportamento, para a gente fazer um trabalho multidisciplinar onde todo mundo entende o que aquela criança está fazendo. Então, todo mundo consegue ver as habilidades que aquela criança tem, cada um dentro da sua especialidade, mas todo mundo entende como que é a melhor forma dessa criança aprender. O Louvas, ele tem uma frase que a gente gosta muito dentro da análise do comportamento, que é: se a criança não aprende do jeito que ensinamos, precisamos ensinar de uma forma que ele aprenda. Então, dentro da análise do comportamento, a gente vai entender ali como que aquela criança aprende e como que nós podemos ensinar para ela ganhar determinada habilidade. E aí nós temos a integração sensorial, que é algo exclusivo da terapia ocupacional.
É uma especificação dentro da terapia ocupacional que nós vamos fazer uma avaliação, a gente vai entender aquele perfil sensorial daquela criança e vai trazer as habilidades que ela tem, as potencialidades dentro da análise do comportamento para a gente estimular ela da melhor forma possível. Ou seja, estamos falando de uma ampla área, de uma especialidade importantíssima quando aplicado ao tratamento a crianças com diagnóstico TEA. Mariana, neste caso, a gente está falando de uma equipe multidisciplinar, né? Você atuando na terapia ocupacional, você envolvendo-se aí com a questão ABA, e finalmente nós temos outros profissionais. E a Clínica Evolução, ela justamente, eu falo que eles são muito felizes na escolha do nome, né? Porque Clínica Evolução, sempre em evolução, no aspecto de atendimento multidisciplinar. E quando a gente fala das multidisciplinas, o que a gente associa entre outros especialistas? Então, nós temos psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fono. Nós temos ali uma equipe que junto atende aquela criança, então a gente consegue ver essa criança em todos os aspectos do desenvolvimento dela. Nós conseguimos, então, entender como que essa criança funciona e intervir cada um dentro da sua especialidade para que os ganhos andem juntos. Para a criança conseguir desenvolver como um todo, né? Dentro da TO, a gente tem algo que a gente chama de olhar holístico, que a gente gosta muito. Então, é ter um olhar amplo, um olhar ampliado para aquela pessoa em todas as fases do desenvolvimento e em todas as áreas. Então, por exemplo, nós fazemos visitas escolares, visitas domiciliares. Se o pai virar para mim e falar assim, Mariana, para mim, o importante é que meu filho, sei lá, vá para uma lanchonete e a gente vai para a lanchonete com essa criança, a gente vai fazer aquilo que é importante para o desenvolvimento dela, importante para a família. A socialização é uma delas. Olha só a importância que é quando nos preocupamos em levar um tratamento realmente com seriedade, nessa complexidade que é o tratamento. Até porque é muito individualizado, Mariana, nós sabemos disso, né, de cada paciente, mas no dia a dia, todos esses profissionais que você, por exemplo, já associou, grande parte são serviços prestados que diariamente um paciente precisa. Então, é muito complexo, né? São várias pessoas envolvidas para atendimento, por exemplo, a um único paciente. E quando a gente fala de tempo, também individualiza-se? Quanto tempo é necessário semanalmente, diariamente, ao atendimento deste paciente com diagnóstico? Porque a gente sabe que o transtorno do espectro autismo, ele tem esferas, né? Tem aquele que é considerado de ordem leve, tem aquele mediano, tem aquele que é severo. Realmente são um olhar e um diagnóstico laudado por profissionais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é individualizado. A gente não consegue caracterizar se vai ser um dia da semana, 2 dias, todos os dias. A gente não consegue. A análise do comportamento, ela traz algo muito importante e que está por trás de muitos dos ganhos que a gente tem com a criança, que é a intervenção intensiva. Um atendimento mais intensivo, então com um pouco mais de horas do que um tratamento tradicional. A análise do comportamento, ela tem essa identificação ali do intensivo. Mas isso a gente vai depender muito da quantidade de necessidade daquela criança, das habilidades que ela precisa ganhar. A idade influencia muito. Então, uma criança que está ali no auge da plasticidade neural, não teve poda ainda nos 3 anos, a gente consegue intervir com mais facilidade para ganhar mais coisas. Então, isso vai depender muito da avaliação de cada uma das crianças, adultos. Então, a gente caracteriza como uma intervenção precoce sendo essencial, porque o tempo não volta, Mariana. Não, o tempo não volta. A criança, ela tem ali a poda neural por volta dos 3 anos, então, quanto antes a gente começar a intervenção, maior o ganho que aquela criança vai apresentar. E isso, uma criança que tenha laudo de autismo, uma criança que não tenha laudo, mas que apresenta algum tipo de atraso, a gente pode trazer, a gente faz uma avaliação para entender a necessidade daquela criança, se realmente tem atraso no desenvolvimento, aonde que está esse atraso, como que pode ser feita a estimulação. O tempo não volta e quanto mais cedo essa criança começa a ser estimulada,
melhor é o ganho que ela tem. Bem, nosso bate-papo foi com Mariana Olivato, ela que tem um currículo extenso e ampla experiência, né, no atendimento à terapia ocupacional como especialista, né, formada, graduada, e ao mesmo tempo hoje trazendo, né, aos outros profissionais, aos demais profissionais que atuam na Clínica Evolução. A gente vai dar um breve intervalo de corte aqui na nossa edição, a gente vai falar com mais profissionais da Clínica Evolução, eu tenho o Gerson também que vai fechar esse nosso bate-papo de hoje, porque afinal de contas não trabalhamos sozinhos, a gente não consegue sozinho realmente realizar todo esse contexto de trabalho, mas com bons profissionais certamente o resultado é positivo, não é mesmo, Mariana? É verdade. Muito obrigada por me receber, viu? Eu que agradeço. E estamos de volta no Tenora News, né, nesta entrevista tão bacana que nós realizamos com a terapeuta ocupacional Mariana, falando juntamente ao atendimento multidisciplinar que acontece na Clínica Evolução na cidade de Bitinga. E agora eu falo com a terapeuta ocupacional, a Laís Couto Catinaccio. É isso mesmo, né? A pronúncia está correta. Certinho. Laís, vamos falar um pouquinho sobre você agora. Você também que é uma das especialistas, uma das profissionais que atua na Clínica Evolução, né? Atua como supervisora, inclusive, na terapia ocupacional. Qual o seu tempo de atuação? Eu estou formada pela Universidade Federal de São Carlos há aproximadamente 7 anos e acabei me especializando dentro da área de neuropediatra, né? Iniciei principalmente no neuroevolutivo Bobat e depois fui para a integração sensorial, que hoje em dia a gente percebe o quanto é importante esse tipo de atendimento junto com o ABA no transtorno do espectro autista. Seu currículo é simplesmente impressionante, né? E você tem uma especialidade internacional. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu estudo, quanto você estudou, quanto você se especializou de forma internacional. Isso pra gente é muito bom. É motivo de orgulho, inclusive, ter uma profissional também que vai fazer essa atuação ou realiza a atuação em Bitinga. Primeiro agradeço aos elogios, né? A integração sensorial ela é exclusiva da parte da TO, né, da terapia ocupacional, e atualmente o curso mais especializado é a certificação internacional, que ela é oferecida, tem no Brasil e oferecida pela Universidade da Califórnia também, e eu fiz pela da Califórnia, né, e a gente também tem algumas imersões. Então, além do estudar, a gente pode observar, eu fui para o Chile e fui para a Itália para fazer algumas observações como é feito em outros países. A gente consegue atuar no Brasil porque tem questão cultural. Só que a integração sensorial é um processo neurológico que quanto mais a gente unificar no mundo inteiro, falar a mesma língua, mais as nossas crianças conseguem evoluir. E neste aspecto da terapia ocupacional associado à integração sensorial, né, que resulta no atendimento, no tratamento complexo que existe, né, de atendimento à criança com diagnóstico TEA, como que a gente pode trabalhar ou falar um pouquinho sobre essa integração, essa associação da terapia ocupacional com a integração sensorial? Primeiro, acho que o que é integração sensorial, né, é uma palavra muito técnica, às vezes o pessoal não conhece. A integração, basicamente, é o nosso dia a dia. A gente precisa ter consciência do nosso corpo e precisa ter consciência do ambiente para poder socializar, para poder aprender. Então, tudo ocorre a partir das sensações. Se a gente não sente que a gente está na mesa, sentado, a gente não consegue permanecer parado. Se a gente não consegue sentir se estamos com fome, como a gente vai solicitar para alguém uma comida, por exemplo, as crianças solicitarem. Se a gente não, por exemplo, tiver o nosso nível de alerta, se eu estou muito ansiosa, eu não consigo prestar atenção no aprendizado. E isso vai afetar dentro do ambiente que eu estou. Como que eu vou abaixar o meu alerta? Para dormir, a gente apaga a luz. Então, a gente influencia no sistema sensorial visual, a gente abaixa a luz. A gente tem que excluir sons para a gente descansar. Então, a gente influencia no auditivo. Então, a gente trabalha dentro da visão, audição, paladar, olfato, tato. E aí, a gente também tem o sistema vestibular, que a gente chama, que é o nosso movimento. A gente se movimenta o tempo todo. O nosso sistema proprioceptivo, que é nossas contrações musculares. Então, a gente gera movimento, a gente tem que se manter em pé. Tudo isso
ela vai influenciar no aprendizado, vai influenciar na escola, vai influenciar na alimentação, na escovação de dente, que foi o que a Mariana trouxe. E isso é analisado através do perfil sensorial, que a Mariana comentou antes. Ou seja, usando todos os sentidos, né? Exatamente. De forma muito ampla. E quando a gente associa o seu trabalho junto a uma nutricionista, a gente está falando, por exemplo, de seletividade alimentar. Também vamos falar um pouquinho mais e profundamente deste assunto que envolve também o tratamento TEA. Sim. Dentro do TEA, a gente tem muitos pacientes com seletividade alimentar. O TEA, por si só, ele tem algumas alterações fisiológicas de intestino, hormônio, isso já é comprovado cientificamente. Isso acaba afetando em como as crianças interpretam o cheiro, a sensação dos alimentos. E isso influencia na aceitação. Só que a gente tem que pensar que um trabalho em conjunto, TO e nutricionista, a nutricionista vai saber fisiologicamente as necessidades e as propriedades do alimento. E nós, como terapeuta ocupacional, vamos conseguir ver, bom, e qual a dificuldade da criança aceitar aquele alimento? É o cheiro? É a textura? E trabalhar em conjunto desde a primeira infância é fundamental. A criança, ela tem um processo de aprendizagem maior nos primeiros 7 anos de vida, por exemplo. Então, quanto mais cedo, desde o primeiro ano de vida, nós oferecermos, mostrarmos para as crianças uma amplitude maior de alimentos, correto, segundo a nutricionista, a gente consegue melhorar bastante o desempenho da aprendizagem. Nós utilizamos dessa frase até porque realmente ela é reflexiva, né? Por exemplo, o tempo ele não volta. Então, quando falamos de intervenção precoce, qual sua mensagem enquanto profissional desta área, né? A Clínica Evolução, que tem um foco no atendimento TEA, né? Utilizando ABA, enfim, associando tantas técnicas e profissionais aliados aí para a busca de um resultado importante para cada paciente. A gente fala de intervenção precoce. Eu acho que é importante falarmos que o quanto antes, sem dúvida, vai ser melhor. Bom, o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade que a gente fala. Então, a gente tem um nível de neurônios. Quanto mais a gente estimula, mais a gente vai aprender. Então, essa primeira infância que a gente fala, esses primeiros anos de vida, ele tá assim... Quero informações, quero aprender. Absorvendo exatamente. Tudo. Então, se a gente espera, essa esponjinha seca. Então, ainda há aprendizado na fase adulta? Ainda há, mas muito pequeno, próximo dos primeiros anos de vida. Então, assim, não necessariamente a gente precisa de um diagnóstico para a gente poder estimular. Qualquer criança deve ser estimulada em todos os sentidos. Seriedade e qualidade do trabalho, esse é o conceito, esta é a proposta da Clínica Evolução. Você, como supervisora, sabe da atuação de diversos profissionais, da complexidade que eu acho que é a importância que é de buscar o quanto antes, né, fazer um atendimento aos filhos, às crianças, né, de Ibitinga e de toda a região, até porque a Clínica Evolução ela amplia o leque de serviços, ela atua na região toda, não é mesmo? Sim, com certeza. É uma clínica multiprofissional. Todas os supervisores, todos os profissionais se conversam e essa conversa é fundamental. Ninguém é dividido por partes. Então, a gente precisa conversar entre todos os profissionais. A parte da psicologia, ela não vai evoluir tanto sem dar a mão para todas as outras áreas e vice-versa. Terapia ocupacional, a físio, todo mundo precisa se conversar. A gente não divide corpo e mente, né? Somos... Sem dúvida, né? E é muito preocupante, né? Porque a gente vive um momento, eu sempre digo, da humanidade, onde o autismo realmente ele está muito presente, é preocupante. Temos que procurar profissionais realmente que sejam qualificados, que tenham, né, todo o trato, todo o cuidado diante das técnicas, né, da metodologia. Eu sempre falo, né, da aplicação de tudo aquilo que, por exemplo, a Laís Couto Catinaccio, né, nos trouxe nesta entrevista de hoje. Laís, muito obrigada. Eu vou bater um papo com o Gerson Henrique, né, ele que está com a gente aqui hoje. Ele vai falar um pouquinho mais para fechar, ele que tá na liderança da Clínica Evolução, ali sempre preocupado em estar fazendo parcerias importantes aí de profissionais. A cada dia eu me surpreendo, né, pelo número de profissionais, pelos profissionais qualificados que nós temos aqui em Ibitinga, traduzindo numa clínica que realmente traz um atendimento premium focado
TEA, que hoje é muito importante. Obrigada. Com certeza, eu que agradeço. E qualquer dúvida, a Evolução está de portas abertas. Tá certo, muito obrigada. E a gente Obrigada. faz um clique aqui para bater um papo com o Gerson Henrique da Clínica Evolução. E fechando o nosso ciclo de conversa aqui com as profissionais da Clínica Evolução, a gente tem aí sob a liderança o Gerson, que vai falar um pouquinho mais, né, sobre a seriedade de trabalho, né, dessa complexidade de atendimento multidisciplinar, né, com inúmeros profissionais e, sobretudo, falar da importância que é da intervenção precoce ao paciente TEA. Gerson, a gente fecha, né, o nosso bate-papo com a Mariana, com a Laís, e sabemos aí que a preocupação da Clínica Evolução é sempre agregar aí profissionais altamente qualificados, e vocês têm realmente traduzido isso de uma forma muito notória. Nós temos aí profissionais de Limeira, cidade de São Carlos, de Bauru, ou seja, o que buscou, além da qualidade do serviço, foi a experiência desses profissionais, é mesmo? Com certeza. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado, Daniela, pelo convite mais uma vez. Espero que você tenha gostado aqui de conversar com a Mariana e com a Laís. Sensacionais. Excelentes profissionais. E é isso mesmo. Já faz muito tempo que a gente trabalha, né? A gente atua na área TEA. Eu pertenço a uma família TEA, então eu acho que isso faz toda a diferença no olhar, na preocupação, na seriedade do nosso trabalho. Então, às vezes, a gente é bem exigente, às vezes as pessoas até confundem. O Gerson pode ser chato. Não, a gente é exigente. Se algum terapeuta, alguém que trabalha com a gente, não tem a mesma seriedade que a gente tem, porque a gente vive o TEA, a gente sabe os desafios, as dificuldades, entendeu? E é por isso que eu sempre busco os melhores profissionais para vir trabalhar com a gente. Então, como hoje você acabou de conhecer a Mariana, a Laís, e vem fazendo aí um lindo trabalho. Estamos até pensando em aumentar mais um dia de TO aqui na clínica. Aí vou acabar divulgando aqui com você também. E a experiência também, né, que essas profissionais trazem, né, como bagagem, isso é de suma importância, porque os pais, quando se deparam com uma situação como essa, né, de um filho que traz um diagnóstico TEA, parece que as coisas desabam, Gerson. Eu tenho esse sentimento como muito claro com as conversas, com muitas vezes a abordagem que a gente realiza com famílias TEA. Então, diante disso, a preocupação de vocês é muito grande, vocês têm evoluído, vocês têm elevado o número de profissionais, porque a gente sabe a quantidade de necessidades que temos ali no atendimento, num tratamento, que, como eu disse para a Mariana, é totalmente individualizado, é de paciente para paciente, não é mesmo? Com certeza. Eu tenho muito orgulho da minha equipe, tenho muito orgulho do trabalho que a gente vem fazendo pode perguntar para alguma família que leva as crianças lá para atender com a gente, da evolução que tem as crianças, entendeu? E se alguém hoje estiver procurando terapeuta ocupacional com diploma, com experiência, já sabe onde encontrar. Vai lá na Evolução, faz uma avaliação com a gente, temos vagas e provavelmente vamos abrir ainda mais um dia. Tá certo. Então, gente, essa é a Clínica Evolução, né? Hoje o bate-papo foi com o Gerson, ele falando aí dessa seriedade, a necessidade da intervenção precoce, porque o tempo não para, é de suma importância, essencial na construção da identidade desse paciente logo nos primeiros anos de vida, né? Com o diagnóstico. Então, tudo isso envolve uma gama de profissionais e isso você encontra na Clínica Evolução, que desponta em toda a região de Bitinga como dos grandes centros de especialidade e atendimento TEA. Como a Laís mesmo falou, a formação, né, do cérebro de uma criança até os 7 anos evolui muito. Aí é uma esponjinha. Então, não perca tempo. O que vocês precisarem, o que a gente puder ajudar, a gente também dá palestras. Vamos lá conversar com a gente está à sua disposição. Gerson, muito obrigada. Obrigado sucesso para vocês muito sempre, obrigado. né, nesse trabalho continuado que vocês dão na evolução do tratamento TEA. E lembrando, daqui a pouco, por exemplo, eles estão saindo daqui os profissionais, eles vão ministrar palestras importantes ligadas ao autismo, né? Então, para isso, para quem tem um interesse genuíno nessa área, com foco nesse assunto, procure Clínica Evolução. A gente tem um site, né, para acessar. www.evoluçãocim.com.
Tá certo. E o telefone de contato, DDD 16, é o WhatsApp 99994-8084. É muito fácil, 99994-8084, Clínica Evolução no Tenora News de hoje. Obrigado. Obrigada.